Olá, meu nome é Nadine Ziegler, eu sou médica, ginecologista e obstetra, e eu decidi gravar hoje desse modelo diferente para a gente poder conversar sobre os métodos contraceptivos, se existe algum melhor que o outro, coisas assim, tá? Então eu vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha que eu costumo utilizar com as minhas pacientes no consultório, e eu espero que vocês consigam entender mais ou menos aí o que que a gente o que que eu pensei para hoje. Então tá iniciando ali a apresentação, né. Então aqui, qual o melhor contraceptivo? A gente vai dividir a aula entre os métodos irreversíveis e os métodos reversíveis. Nos métodos irreversíveis, a gente tem a laqueadura tubária, que é o método contraceptivo, então, irreversível, que é realizado na mulher, e a vasectomia, que é realizado no homem. Então, na mulher, a laqueadura, ela consiste da gente cortar e costurar as trompas. Porque como que acontece? Durante a relação sexual, o homem vai ejacular no fundo da vagina e os espermatozoides, eles vão entrar pelo colo do útero, vão entrar no útero, vão ir lá pelas trompas na região dos ovários para fecundar o óvulo. E aí, esse produto da fecundação vai voltar pelas trompas para se alojar aqui no útero. Então, uma vez que a gente corta esse caminho por onde o espermatozoide e o embriãozinho inicial voltaria, né? O espermatozoide vai até o óvulo e depois que acontece a fecundação, isso volta para dentro do útero. Não tem como acontecer a gravidez. E a taxa de falha é de 0,5 casos para cada 100 mulheres que utilizam esse método por ano, tá? Então é uma taxa de falha bem pequena. Na vasectomia, que é o método do homem, então acontece, a gente faz uma pequena incisão, que nem está escrito aqui, um cortezinho, na bolsa escrotal, bem pequenininho mesmo, sob anestesia local, e aí a gente vai fazer o corte do ducto deferente, que é o caninho que transporta os espermatozoides para se misturarem junto com o sêmen. Então, quando o homem faz a vasectomia, a única coisa que vai mudar é que naquele ejaculado não vai mais ter espermatozoides, vai ter só os líquidos provenientes dos outros lugares, mas não vai ter espermatozoide. Então, aquele sêmen é incapaz de fertilizar, né, uma mulher, de engravidar uma mulher. E a taxa de falha é ainda menor que na laqueadura tubária, mas não é zero. É 0,15% por ano. Então, em alguns casos raros, vai acontecer de sobrar ali algum espermatozoide, de acontecer uma falha desse método, tá? E aí, quando a gente pensa em métodos reversíveis, aí são todos os outros métodos, né? A gente vai começar conversando sobre os métodos comportamentais, e aqui eu vou explicar mais ou menos a tabelinha, que é um método que não é muito indicado para quem realmente não quer engravidar, porque a taxa de falha é bastante alta, é 25 casos para cada 100, né, casais que utilizam esse método por ano, então é bastante, né, muito alta. E aí, como que funciona? A tabelinha consiste da gente não ter relações sexuais ou utilizar algum método contraceptivo de barreira durante o período fértil, que é o período que acontece em torno ali da ovulação. Então, o primeiro dia que desce a menstruação é o primeiro dia do ciclo. Aí a gente vai ter aqui o período menstrual, né? Começando um ciclo menstrual, a gente vai ter o período da menstruação, depois aqui um período de alguns dias que não são férteis, e aí a gente já começa com esse amarelinho que seria marcando um período fértil, porque para este ciclo do exemplo é um ciclo de 28 dias. Aí a gente teria uma ovulação em torno do 14º, 15º dia. Considerando que os espermatozoides sobrevivem por mais ou menos 3 dias, já começaria um período fértil aqui entre o 11º e 12º dia, já é bom utilizar a camisinha. E depois da ovulação, também é importante se manter o método, porque o óvulo pode ficar vivo por até 24 horas. Então, é bom deixar ali uma margem de erro, de segurança, de 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação. E depois, nesse azulzinho aqui, também seria um período
não fértil, porque afinal já passou o período da ovulação. E por que esse método falha tanto? Porque nem sempre a gente vai conseguir saber exatamente o dia da ovulação. Muitos fatores hormonais, emocionais, do nosso estresse podem influenciar nos nossos hormônios e antecipar ou postergar a nossa ovulação. Aqui do lado, a gente tem mais ou menos como que funciona o ciclo menstrual. Aqui são os hormônios que são liberados no cérebro, o LH e o FSH. Aqui mostrando o ciclo dentro do ovário, com o estímulo do óvulo, a ovulação e depois o corpo lúteo, que é o que vai produzir a progesterona. Aqui os hormônios produzidos nos ovários, então o estrogênio, que é produzido no folículo, e depois a progesterona produzida no corpo lúteo, e como se comporta o endométrio, que é a camadinha, o revestimento interno do útero. Então aqui, ó, no primeiro dia, no dia 1, que é o dia que começa o ciclo, é o dia que começa a menstruação, então aqui tá menstruando. Aí o endométrio vai ficar mais fino, em torno do 14º dia, que é o período da ovulação, esse endométrio já está mais grossinho, e a fecundação, a nidação, que é quando aquele produto fecundado, né, o óvulo e o espermatozoide fecundou, aquele embriãozinho vai grudar no útero, vai ser mais ou menos em torno aqui do 20º dia, tá? E aí depois, não acontecendo a gravidez, esse endométrio vai ficando fininho e vai menstruar de novo. Então, esse seria mais ou menos o nosso ciclo menstrual e como que funciona esse método da tabelinha, tá? Então, que é evitar a relação sexual no período fértil, mas que não é indicado para quem realmente quer evitar a gravidez, porque ele tem bastante chance de falha, mesmo em mulheres com ciclo menstrual regular, tá? Então, aqui outros métodos reversíveis, o preservativo masculino ou preservativo externo, né, que a gente chama agora, também tem uma taxa de falha alta, de 18 para cada 100 casos, né, de 100 pessoas utilizando por ano. É muito importante utilizar o preservativo de forma adequada, que é colocar ele com o pênis bem ereto, desenrolar até a base do pênis, depois que houver a ejaculação, então antes do pênis entrar no período refratário, dele amolecer, a gente tem que retirar o pênis dentro da vagina com o preservativo e aí desenrolar com cuidado, dar um nozinho no preservativo antes de descartar. Então é importante o uso correto, mas mesmo com o uso ideal, né, com o uso correto, ainda a taxa de falha é grande, tá? E aí a gente tem também o preservativo interno, ou a camisinha feminina, que ainda tem taxa maior de falha do que o preservativo externo, né, que é a camisinha masculina. Ela é de silicone, assim, é tipo um silicone, não sei dizer agora exatamente o material, mas tem um anel mais rígido dentro, que é o que vai servir para ajudar a colocar dentro da vagina, e esse anel que fica por fora da vulva. Então, a gente enfia ela bem lá no fundo da vagina e aí o pênis vai entrar, né, dentro desse saquinho e vai ejacular lá dentro. Mas também tem chance de falhar, porque pode acontecer, né, de escorrer, ou pode acontecer de furar a camisinha, enfim, tá? Mas esses dois métodos, tanto o preservativo externo quanto o interno, eles são muito importantes para prevenir infecção sexualmente transmissível, em especial o preservativo interno, que seria a camisinha feminina, ajuda muito a proteger a região da vulva também, contra principalmente HPV, claro, e as outras infecções também, tá? Seguindo aqui, dos métodos reversíveis, a gente tem os métodos hormonais. Esses dessa tela são métodos que podem utilizar dois tipos de hormônio, que é o estrogênio e a progesterona. E aí a gente tem uma infinidade de tipos de pílulas, né? Tem tanto pílula com estrogênio e progesterona, a gente também tem pílula só com progesterona. Tem pílulas que vão ter uma quantidade de hormônio diferente para cada dia desse ciclo, né, dessa cartela. Então, isso tem que ver direitinho com a tua ginecologista qual é a pílula que vai se adequar melhor para você. Mas as pílulas já têm uma taxa de falha menor, que é 9 para cada 100 por ano. Ainda assim, não é uma perfeição, mas a taxa de falha é menor, né? Aí a gente tem o adesivo transdérmico, o único que a gente tem no mercado é o Evra, ele tem estrogênio e progesterona, e esse adesivo, ele deve ser trocado a cada 7 dias. Então, a gente vai escolher uma dessas regiões, né, do braço, abdômen ou nas costas, também pode ser ali no glúteo,
para colocar o adesivo, e esse adesivo vai manter por uma semana. Passou o período de uma semana, retira um adesivo e cola o outro. É possível fazer uma pausa, né, que é ficar ali 7 dias sem adesivo, que é o período que vai vir a menstruação, vai vir um sangramento menstrual. E o anel vaginal, o Nuvaring, é um anel que tem hormônio, né, o estrogênio e a progesterona, e a gente coloca esse anel dentro da vagina e mantém ele ali por 3 semanas. Passadas as 3 semanas, a gente pode retirar o anel e ficar uma semana sem ele, para que venha a menstruação, ou a gente tira um e já coloca o outro. E aí, assim, emendando um anel no outro, não vai ter a menstruação, tá? Esses métodos a gente pode tanto emendar um no outro, para não menstruar, quanto fazer as pausas, tanto as pílulas quanto o adesivo ou o anel vaginal, tá? Aqui dos ainda métodos reversíveis, a gente tem os injetáveis, aqui tem um exemplo que é a Mesigina, que é uma injeção que tem que ser feita todo mês, então sempre no mesmo dia do mês vai ser aplicada essa injeção, ela tem estrogênio e progesterona, e a Depo-Provera é um exemplo de injeção trimestral, que ela é feita a cada 3 meses. E aí a taxa de falha das duas é meio parecida, 6 para cada 100 por ano. E aqui é muito importante que essas injeções, elas sejam, o dia é o dia do calendário, não é assim, relacionado com sangramento ou qualquer outra coisa. Por exemplo, todo dia primeiro é o dia da injeção, então a Mesigina vai ser feita sempre no dia primeiro, tá? E a Depo-Provera, ou esse injetável trimestral de progesterona, é a cada 3 meses, então passou ali os 3 meses, é no calendário, porque ela vai impedir de vir a menstruação, a Depo-Provera, tá? E agora a gente vai conversar sobre os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos. A gente tem os DIUs de cobre, ou cobre e prata, e tem os DIUs hormonais, que é o Mirena e o Cailina, que aqui eu acabei não escrevendo. Eles são bem pequenininhos, aqui tem um esqueminha na palma da mão, né, dá pra ver que ele é bem pequenininho mesmo. A gente tem uma cânula que a gente posiciona o DIU dentro do útero. Então, tanto o DIU de cobre quanto os DIUs hormonais, que é o Mirena e o Cailina, eles são colocados de uma forma muito parecida, tá? O DIU de cobre, ele vai ter uma taxa de mais ou menos ali 0,8 para cada 100 casos, né, para 100 usuárias por ano, e o Mirena ou Cailina também tem uma taxa bem parecida, o Mirena e o Cailina, entre eles, que é de 0,2 para cada 100 por ano. Então, aqui esse desenho, a gente está mostrando como que faz a colocação. Então, o dispositivo, a gente insere o insertor lá dentro do útero, libera o dispositivo e aí puxa o insertor e vai ficar só a cordinha para fora, tá? Aqui o DIU tópico, então o DIU no lugar. Então, esse é um método bastante indicado para adolescentes, porque eles são métodos de longa duração. Existem DIUs de cobre que duram de 3 até 10 anos, depende do modelo que a gente escolher. E os DIUs hormonais, eles duram por 5 anos. Então, eles têm um período de contracepção bastante longo, o que é muito bom para quem realmente não planeja ter filhos logo, tá? E a gente também tem o Implanon, que esse seria o método mais seguro de todos. Ele é um tubetezinho, assim, bem fininho, que é colocado embaixo da pele, geralmente no antebraço, no braço. E ele é feito sob anestesia local, faz um cortezinho bem pequenininho, insere o Implanon ali dentro, ele dura por 3 anos, e quando precisa tirar, então tem que fazer um pequeno procedimento também com anestesia local para remover esse implante. Uma coisa interessante dos DIUs, vou voltar aqui, é que eles podem ser colocados tanto no consultório quanto no hospital com sedação. No consultório a gente faz daí sem sedação, é que nem o exame ginecológico, a gente coloca o espéculo dentro da vagina, identifica o colo, o orifício do colo, que é por onde a gente vai colocar a cânula, e faz a colocação. E no hospital, a gente faz uma sedação, que é um remedinho que vem na veia, o anestesista vai acompanhar daí o procedimento, aí a paciente dorme, quando acorda já está colocado o DIU, tá tudo certo. Tá? E é importante do DIU fazer uma ecografia transvaginal para conferir se o DIU ficou realmente bem colocado, bem no lugarzinho certo, para garantir, então, a eficácia dele. Tá? Então, assim, não tem um método melhor que o outro, cada pessoa vai se adaptar melhor com um método, talvez o método que funciona para uma mulher não vai funcionar também para outra. Então, a gente sempre
na consulta ginecológica, onde a médica vai explicar os diferentes métodos e vai escolher aí, a partir do perfil de cada um, o método que mais se adequa. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.